Então, lembrando a todos que a Naudícaros está num momento bastante novo, mas especial, que é um deslocamento, todo um deslocamento sendo feito para o mundo digital. E nesse mundo digital, que está todo mundo tendo que explorar, porque ainda temos uma fase muito longa, eu acho, de retomada das salas de espetáculos, dos espetáculos em si, e isso ainda necessita que a gente tenha essa mudança de perspectiva de encontros, né? A gente tem que saber onde serão os novos encontros com a nossa plateia e quais tipos de encontros. E nesse sentido, a gente vem fazendo um exercício profundo de criatividade mesmo. Até vou estar aproveitando para colar um negócio aqui. E esse exercício de criatividade é mais que tudo um exercício de fortalecimento das riquezas que a Naudícaros tem nesses 30 anos de trabalho. E esses 30 anos de trabalho nos possibilitou muitas experiências diferentes e também muitos encontros especiais com o público. Mas nesse momento de digitalização, de inventar novas maneiras de se encontrar com o público, a gente também entendeu que tem muitas coisas interessantes que já foram criadas e que valem ser revisitadas. Mas esse contorno todo fez com que a gente colocasse uma maneira nova de se relacionar e para que as pessoas participassem dos processos. E um desses processos é essa estruturação dessas novas formas de encontro, que é uma campanha colaborativa que foi criada, tem até aí fixado no comentário, uma maneira das pessoas entenderem um pouquinho, indo visitar, ela está em construção, mas já pode receber apoios e participações das pessoas. Porque mais que tudo, a síntese do que a gente pensou, e eu vou conversar isso com a nossa convidada daqui a pouquinho, é que em casa somos todos artistas. E essa ideia de que em casa somos todos artistas possibilita que a gente, junto com o público, tenha um novo local de encontro. E nesse novo local, estamos todos juntos, com muitas novidades, somos todos amadores. Então tem uma série de vídeos no canal da Naudícaros, do YouTube, que também seguem essa linha. Antes de mais nada, que rufem os tambores, chamarei agora Lu Lopes, uma artista incrível, conhecida com muitos codinomes. Um dos codinomes que eu conheço é a Palhaça Rubra, que tem uma vasta experiência em diversos tipos de canais, na literatura, no circo, no teatro, na música, nas telas, no YouTube, em todo que é lugar. É uma artista inquieta. Tudo pronto, Lu? Vou chamá-la agora para a nossa conversa mais que especial. Muito nos honra. Venha para Luciana Lopes, Lu Lopes, uma artista que tem experiência com direção, com várias coisas, e a gente vai começar esta conversa com Lu Lopes. Como está, querida amiga? Querido, Como vai? tudo bem? Você está em casa, nesse cenário maravilhoso, onde você se encontra nesse exato momento? Estou em casa, precisamente dentro do quarto. Ô Lu, deixa eu te pegar aqui já com uma questão assim que eu sempre gosto de falar com os amigos que têm vindo nos encontrar Antes, nessas lives. antes, Diga, antes de diga. você começar a já entrar para o jogo de xadrez, você estava falando, né? A variedades de territórios criativos que eu gosto de brincar. E eu, publicamente aqui, com as 16 pessoas que estão aqui agora, quero agradecer infinitamente a sua colaboração com a minha vida, né? Além de brincar no canal de Ícaros, nas estreias, nos bate-bolados, né? Vou lembrar o dia em que a gente estava no Prêmio Governador do Estado, na sala, na sala, no São Teatro São Paulo. Pedro. Teatro São Pedro. Não me lembro. No Teatro São Pedro, na Ah, Barra Funda.
E eu comentando com alguém ali, né, Ah, o que eu sim. na vida, eu falei, eu vou paixonada por escrever. E você pegou de orelhada, veio bater um papo, falou, você está escrevendo? Mas o que exatamente? Eu contei, estou escrevendo para criança, tem um projeto assim, e você falou, então eu vou te apresentar um editor. Você me apresentou o Rodrigo, editor do SESI, fez essa sua habilidade sensível e corajosa de linkar pessoas, né? Você sempre teve isso. Aí fui lá para Rodrigo, cheguei no Rodrigo, apresentei o Criaturas. E aí ele perguntou, você tem outro? Eu falei, tenho Desmiolações. Ele, você tem outro? Eu falei, eu tenho um CD da Banda Gigante, que no boom da pirataria, a palavra cantada não pôde distribuir, ficou meio parado. É um CD que a gente gravou com a produção do Arco Iris, do Candial, na Ilha dos Sapos do Carlinhos Brown. Teve o Alê Siqueira, né, na sonorização, tudo. E estava parado, com o Arnaldo Antunes, os Pitacos, o Bug Streuter, Barbatuque, com o Barba que está aqui. E aí ele falou assim, eu falei, eu posso escrever um livro e a gente lança o seu livro com o CD. Ele falou, vamos. Que foi o livro que eu ganhei o Prêmio Jabuti, 2015. Mas foi você a ponte para essas realizações, né? O Criaturas virou programa na TV Rá-Tim-Bum, né? Virou 1000 outras coisas além do livro, inclusive uma prática de que todas as criaturas se descubram artistas em casa e dentro da própria casa, que é o nosso corpo, né? Então você, é uma gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigado, dona Lu. Mas quando a gente se conheceu, e depois, quando tudo isso aconteceu e eclodiu dentro de você, porque a gente se conheceu ainda todos muito jovens, né? Mas quando naquele momento eu via que você tinha todos os canais dentro de você, né? Você tinha essa possibilidade do teatro que viraria circo, que viraria show, que viraria disco, que viraria filme, que viraria internet, que viraria isso. Eu não me contive e fui falar, pelo menos, com aquela pessoa que estava mais próxima. Porque mesmo depois de você ter estreado na TV Cultura, a gente teve uma conversa também, acho que onde a gente estava, numa festa, sei lá onde a gente estava. Foi Eu tive uma conversa. no Man? Uma conversa que eu cheguei para você e falei assim, ô Lu, você tem que ter o teu canal. Você lembra dessa conversa? Você tem que começar a explorar assim, uma coisa só em você agora, porque agora o canal é você. Entendeu? São coisas assim que é mais fácil falar com os outros do que fazer o próprio trabalho. É muito fácil identificar. Eu estava conversando com o Danielzinho Warren outro dia e falando para ele também essas coisas. Dani, você está pronto, cara. Você tem que fazer tudo. Você tem essa experiência toda e ele está perfeito, acontecendo nos digitais. E a peça dele é incrível e as coisas que ele tem feito junto. Enfim, deixa eu voltar para trás que você já atrapalhou todo o meu roteiro. Para variar, é minha especialidade. Lu, eu quero saber o seguinte: o que você está fazendo agora? Assim, quais são a maior novidade que você pode contar dessa semana? Ou da semana passada, pode ser também. Eu vou contar duas. Uma de hoje, que hoje registrei a segunda obra de longa-metragem, né, como argumento, chamada Família Poltergeist, que eu entreguei para minha produtora querida, que é a Barry Company, vamos ver, né? Entreguei lá Família Poltergeist, que é um filme, uma longa-metragem para a família lindo, em parceria com o Pedro Renato, que foi meu professor de roteiro na roteiraria Olha que legal. do ano passado. E tem uma que já está com uma roteirista bacana, que eu fiz o primeiro, que é As Trambiqueiras. Então, tem duas obras de audiovisual aí rolando. E estou lançando logo mais uma marca de brinquedos. Uau! Fundamentados
na autonomia criativa, onde o coração do projeto, né, é a potência do improviso. Que incrível, que incrível. Porque eu acho que tem algo que para alguns, né, esse momento de limitação, que a gente está privado de algumas liberdades, eles têm, pelo menos eu posso falar da gente, da Naudícaros, e te faço também uma pergunta, assim, se não fossem tantas mortes, tantas tragédias, tanto desgoverno, né, tantas histórias difíceis e uma tragédia econômica que a gente tem vivido, eu diria que tem sido um dos dias, uma das épocas mais criativas dentro do meu coração, da minha cabeça, do meu corpo e dos meus companheiros que trabalhamos juntos na Nautícaros. Eu vejo que me parece que está acontecendo algo nesse caminho aí dentro de você também, né? É, eu tenho esse movimento da prática criativa como pilar de existência mesmo, né? Desde muito pequenininha. Tanto que eu tenho me dedicado a compartilhar a perspectiva de que a criatividade, a comicidade, a poética são pilares complementares de existência muito pouco exercitados, né? Porque a escola a gente tem, né, na escola, no processo de educação, um exercício de repetição de um conteúdo externo, né, onde a gente não escolheu a 90%, acho que Sim. 100%, na verdade, até ali um bom pedaço, né? E então a gente repete, tem o exercício, a prática de repetir para funcionar e ser útil para aquele sistema, né? Isso começa na escola e vai até o trabalho, né? Quando a gente vai trabalhar, que inclusive a raiz da palavra trabalho vem do instrumento de tortura, né? Tripalho. Então, a gente não tem essa prática criativa. E a pandemia, ou agora, muito, a gente está tendo que se virar como população, né? Como ser humano e ser humana, né? Estamos tendo que se virar isso obriga que a gente tenha um contato muito íntimo com o nosso organismo, com a nossa fonte criativa. As pessoas estão perdendo emprego, Sim. né? Tendo provedores dentro da família. Então, as pessoas, o lado bom do lado terrível, como você disse, né? Essa dor que dá todo dia dentro do nosso estômago, coração, de ver tantas pessoas vazando do planeta, né? O lado bom desse movimento é que muitas pessoas estão sendo obrigadas a entrar em contato consigo mesmo. Isso envolve a fonte criativa. Sim. Então, eu vejo muitos de nós, né? A nossa turma do circo, em especial, é uma turma arrojada, né? Porque a gente movimenta uma transdisciplinaridade e em qualquer lugar, né? Porque é isso, a gente é do teatro, a gente movimenta o teatro dentro do organismo, a potência do circo que gera um superpoder, assim, né? A música, enxergar o figurino, o cenário, né? É impressionante. Então, e assim, ouvindo a Hermínia há um tempo atrás, que eu sou muito apaixonada pela Hermínia Silva, ela falando que o circo foi o primeiro a abrigar todas as artes e os excluídos, foi o primeiro a abrigar a diversidade, né? Então, a gente que transita há muitos anos nessa potência artística desenvolve superpoderes. A Hermínia falava uma coisa que eu sempre me apoiei, assim, de que ela tinha uma questão em relação a essa ideia de divisão entre circo contemporâneo e o circo tradicional, porque ela falou assim que o circo, na sua existência, sempre teve que ser contemporâneo, né? E rivalizar-se entre as outras formas para ser aceito e absorver tudo e se transformar o tempo todo. Acho que é uma capacidade de transformação mesmo. Dentro do que você está falando, algo para dividir contigo e uma hora a gente poder conversar tomando um café, um chá ou algo mais, que essa ideia de estarmos em casa, né? E a gente escolheu 3 verbos como de suma importância diante das outras coisas que a gente já estava investigando quando tudo parou. A gente estava com 2 turnês, a gente estava com o Barão e a Mulher do Fim do Mundo, 2 projetos
muito importantes com essa ideia de gestar novos mundos, né? Da ideia de novos imaginários e a criatividade e a imaginação como formas e armas para resolver problemas impossíveis. Eu acho que esse é um lugar que a gente se encontra muito fortemente, né? Com toda a sua tecnologia humana e criativa. Mas quando a gente falou de estarmos em casa, a ideia de amar, cuidar e criar se tornaram as ideias mais fundamentais para a gente recriar este momento, se encontrar, se cuidar, se amar e a tudo à nossa volta. E nesse lugar, todo mundo, o meu dentista, ele não, já é muito criativo, ele não vale como exemplo, mas qualquer um que não seja tão criativo teve que inventar novas formas de se relacionar. Isso está posto, está dado. E agora é evidente que algumas pessoas com ferramentas e com uma força interna, né, acreditando, fortalecido de que o teatro não vai acabar, o circo não vai acabar e que a gente vai reencontrar o público cada vez mais forte, essas pessoas que são denominadas artistas, elas estão com algumas ferramentas a mais para poderem aproveitar esse momento de sofrimento e transformar com grandes soluções criativas. Mas eu queria saber uma coisa antes, que eu tenho muita curiosidade, na verdade. Qual foi a profissão fora artista, se teve essa outra profissão, que você imaginou quando você era mais jovem, pequena, uma menina? Você tinha imaginado que você faria alguma coisa da vida? O que foi que você imaginou? Então, assim, eu já tinha essa imaginação, né, que afetava muito o meu corpo, muito as minhas práticas. Eu ia brincar mesmo, né? Então, por exemplo, eu não, acho que 13, 14 anos, eu bati na porta do noviciato do Santa Marcelina para virar freira. Por exemplo, eu tinha uma grande admiração. Eu estava na quinta série, na verdade. Eu lembro da minha mãe, que minha mãe tinha uma escola onde eu e meu irmão, o César Lopes e a Silvinha Lopes, que está aqui. Já falaremos sobre esses dois indivíduos, já, no meu roteiro. Os Lopes. A minha mãe tinha uma escola, eu passei por 16 escolas e o NIE 15. Eu sempre falo isso. E o NIE, eu achei alguém. Eu fui atrás para viver isso, né? Entrei, estudei 6 meses no Colégio Santa Marcelina para dar a idade dos 16 anos para eu poder entrar para o noviciato. Com 6 meses eu estava desesperada para sair. Minha mãe, agora você vai ficar, né? Agora eu te avisei, né? Então coisas extremas desde muito cedo experimentando. Tive convite, fui muitos anos capoeirista, então tive convite, por exemplo, para ser o que hoje em dia os youtubers fazem, que são usar as marcas, né? Nos vídeos da Bad Boy, né? Só que eles estavam lançando a Sexy Machine, então eles queriam botar aqueles dois órgãos, Sim, né? no Forever. No meu Forever, eu falei, não, né? Mas transitei por esse mundo. Fui chamada para ser cantora de lambada no Japão, na época da Malungos, da capoeira Malungos, né? Pensei em ser cabeleireira. Isso eu penso que é meu plano B. Cabeleireira, tem até o nome, o salão vai chamar manicura. Faço Sensacional. e faço uma limpeza onírica no campo criativo. Perfeitamente. A gente também tem já um modelo novo do próximo galpão da Nau de Ícaros, assim, que é um modelo que vai fazer bem a alma, vai fazer bem o corpo, mas principalmente a alma. Agora, a gente se encontrou muito, né? Assim, eu lembro de algumas coisas assim. O seu irmão, César Lopes, foi integrante por bastante tempo da Nau de Ícaros. A Silvinha também trabalhou com a gente lá no galpão. A gente teve uma relação muito próxima com essa família Lopes, né? Assim, foi uma fase, teve uma época que estava todos juntos, teve uma época que ficou mais um, mais outro, mas eu acho que a gente respirou essa questão das brasilidades, essa questão de uma escola, essa questão de um espaço, né? A questão de quanto o corpo precisa, vamos dizer, se encantar e brilhar, né? Para que a gente possa se relacionar e se comunicar com a vida. Eu acho que a gente tem escolas próximas, né? A Nau de Ícaros com essa família Lopes.
Eu queria só trazer algumas memórias, assim. Eu lembro um dia que você falou comigo assim, é, tinha as festas, nossas festas, a gente produzia festas. A Naudícaros queria investigar festas, né? As festas populares como fonte de inspiração, os mestres que traziam tanta informação em relação às festas que eram tradicionais, principalmente de Pernambuco, que era um lugar que a gente estava muito encantado por conta de outra história, depois eu conto, o movimento armorial e blá 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 blá. Blá. E a gente fazia essas festas, que era uma maneira da gente se provocar criativamente, provocar os alunos, provocar o entorno, provocar outros artistas. E nessas festas, uma vez você falou assim, deixa eu... Tinha as atrações que aconteciam dentro do teatro, depois durante a festa. Aí você falou assim, tem atração para fila? Eu, o quê? Não, a fila, porque fazia uma super fila. Eu falei, você falou assim, eu queria participar, mas eu queria fazer uma atração na fila. Você foi a única pessoa que se apresentou na fila. Tinham vários formatos possíveis que a gente variava. Agora, o formato fila, você inaugurou. Você lembra que você... Só na percussão. Você lembra disso? Não, não lembro, não lembro de eu falando. Agora você contando, eu estou lembrando imagens, Eu né? falei, tá bom, fila, legal. Mas você fazia... Porque fazia uma imensa fila lá fora. E aí você falou, não, eu vou fazer... E aí você montou uma sketch, uma performance para fila. Você tocava improvisando durante a fila. Eu lembrei disso outro dia, a gente nunca fez uma, a gente não tem foto disso. Eu ia te perguntar se você tem essas fotos. A Nau de Ícaros foi um berço assim que agregou muitas famílias, né? Muitas famílias, inclusive, se formaram lá. É, A nossa sobrinha Luzia tem uns nenéns que Morena, apareceram, né? Nossa sobrinha, Flora, a Flora. a Flora, né? Nasceu de uma união feita lá. A minha irmã Silvinha casou dentro da Nau de Ícaros com um palhaço e o Paulo Federal que está aqui chegando, meu irmão, foi o padre do casamento da minha irmã dentro da Nau de Ícaros. Inclusive o Cleroac, estamos falando de você nesse exato momento que você entrou. Esse cara é iluminado, esse As, Cleroac, olha as isso. famílias formadas na Nau de Ícaros. Cleroac e minha irmã casaram com o Paulo lá. Primeira vez que eu vi os Charles, o que vocês abrigaram lá, Marco? Eu fico emocionada, né? Porque foram anos de experiência. A primeira vez que eu vi o Cleroac, eram os Charles, era Alessandro Azevedo, o Cleroac e o Adão, eu lembro que eu ri, era madrugada adentro, eu ri num nível que o dia seguinte a minha barriga doía, parecia que eu tinha feito 200 mil abdominais, né? Poderoso. Os Charles, a gente já está combinando aqui, vamos ver se a gente faz um reencontro, a gente vai fazer uma com cada um. Já tive uma conversa com o Federal e com o Cléo. O Cléo, eu quero ter uma conversa sobre como resolver os problemas do planeta. Eu acho que o Cléo é a pessoa que vai poder trazer para a gente soluções para os problemas do planeta. Ele vai ter, já sabe O disso. Cleroac, ele tá virando o olho de Tandera, assim, ele foi pro meio do mato, né? Xamã. Um xamã, um xamã foi para o meio do mato e está vivendo a experiência de ter um organismo conectado com a natureza e com a simplicidade. Eu sempre disse que ele e Paulo Federal são meus mestres. Estou um pouco em crise com Paulo Federal, ele sabe disso. Mas, Lu, eu quero saber o seguinte, outra coisa que para mim é super importante, assim, teve algum dia que você não conseguiu vestir a rubra? Que a rubra não conseguiu sair? Nunca, jamais, nunca. Ela te cura? Ela é uma prática, ela é uma dimensão criativa de grande magnitude de cura, né? De grande magnitude. Até, assim, há 10 anos atrás eu tive um câncer de tireoide e assim, eu fiz altos trabalhos com a rubra durante esse processo, inclusive sem hormônio no corpo, porque eu tirei toda a tireoide. E era impressionante a mobilização que a rubra trazia, né? De vitalidade para o corpo. Então,
esses desdobramentos, essas dimensões criativas que a gente vai experimentando, né? A desenhar, né? A amplitude da comédia, né? Da criatividade, da poética no organismo, vou até colocar também da potência matemática, científica, né? Aquela coisa que a criança traz e que a arte mantém, né? E desenvolve, que é o espírito curioso, científico, né? Com que a criança chega e explora uma coisa, ou a capacidade intuitiva de cálculo, de entender como que o corpo funciona no espaço. Uma das coisas que eu converso muito, que eu vi o Marco Bortoleto, não sei se ele ainda está aqui, mas que me abrigou lindamente na Unicamp para que eu pesquisasse com uma turma lá de Barão Geraldo, vários artistas e companhias de Barão Geraldo e os mestrandos da FEF, o processo de sistematização desse método de criação de obras autorais que gera autonomia, fundamentado na autonomia criativa. A gente tem altos papos e reflexões, e uma coisa que eu sempre insisto com ele, que ele vem explicando, abrindo perspectivas, é o quanto o circo está virando a arte em geral, mas no caso o circo, está virando uma ferramenta pedagógica de controle, né? Que inclusive cria um movimento contrário desse que você começou falando, né? Ao invés da gente experimentar os artifícios, né, da arte e o corpo ir ganhando vitalidade, né, e se autocurando e se equilibrando, ganhando essa dimensão paradoxal, né, não binária, não dualista, e vai, de repente, para um movimento, uma ferramenta pedagógica de controle, a criança o Marco está aí. A criança experimenta o contrário, né? A criança vai se compartimentando, vai, né? E sempre norteada pela nota, não pela experiência. Então, a rubra, assim como a capoeira, né? A música, para mim, sempre cura. Sim. Ô Lu, sabe que a gente teve uma participação num programa seu, e eu não posso deixar de mencionar, você falou tantas vezes das crianças, eu tenho duas crianças, né, dois meninos que estão crescendo, e eles cresceram com a Rubra, né? Onde a Rubra ia, eles de alguma forma, de pequenininhos, eles foram acompanhando até o dia que a Rubra nos convida, a família toda, a Érica, minha companheira, e os dois meninos, Joaquim e José, para participar do programa. Acho que foi o primeiro capítulo, a primeira semana de coisas que estavam rolando lá. E a gente participou como família, né? Fizemos a brincadeira da torta na cara, que foi ótimo. E depois você fez uma entrevista que eu acho que vai acompanhar meus filhos para todos sempre. Assim, espero que eles consigam. Tem dias que eles não conseguem assistir porque eles morrem de vergonha, hoje que eles estão grandes. Porque a primeira pergunta que você fez, não sei se você lembra, é quem era o mais peidorreiro entre os dois. Isso, você captou o âmago da dupla. E foi perfeito. A gente morre de rir. Outro dia você mandou de novo para a gente. Faz é uma experiência familiar, assim, de um âmbito muito gostoso. A gente se diverte, porque eu posso dizer que aqui em casa a gente tem um hábito de rir e se divertir e fazer coisas juntas que realmente nos salva e nos cura. Uma coisa que eu queria ver contigo, assim, já que você cruza tantos saberes, né? Quando que uma obra, a gente teve algumas experiências na Naudícaros, quando que uma obra, que nem sempre o processo criativo, ele nos alimenta, às vezes ele é tão difícil, às vezes ele tira da gente em algum instante, mas a gente já conheceu, já fizemos tantas coisas que agora a gente consegue ter uma metodologia que os processos sempre nos alimentam, né? Nos alimentam, nos fazem crescer e a gente se torna indivíduos mais saudáveis e com uma percepção melhor da vida. Mas nem sempre a gente tem a sorte de um espetáculo, que é o resultado desse processo criativo, acontecer e transbordar do palco. E acho que a gente teve 2 ou 3 experiências que que é uma sorte, eu chamo de sorte, mas é quando esse processo que foi
que nutriu aquelas pessoas passa a servir, de alguma maneira, como arte, como cura para quem assiste, né? Isso são momentos, falando assim, parece muito ganancioso ou de outra ordem, mas realmente a gente experimentou coisas assim, né? E eu vejo quando você fala que isso se tornou um objetivo, né? Uma razão de ser, né? Que as obras precisam ser curativas, né? A existência artística precisa ter esse lugar. Queria te ouvir. O que você pensa sobre isso? Assim, como é que quando uma obra consegue transbordar e chegar na pessoa? Isso não virou, acho que não virou um objetivo, né? Mas isso é uma coisa que eu experimento comigo, né? Então, eu acredito que quando eu estou em cena ou criando uma obra literária, musical e qualquer que seja, se aquilo está me integrando, né? Está causando uma integração do meu organismo e está me deixando e me gerando presença afetiva, né? Isso, por consequência, cura. Então, eu não busco uma cura, uma catarse, né? Eu até passei por esse movimento, porque a gente fica viciado nisso, né? Quando a gente vê que começa a causar um efeito, aquilo quase que vira um mapa, né? Ao invés da gente agir em território criativo, da gente que a medida para mim é a percepção de uma presença afetiva que o improviso traz, né? Que gera respiração, que gera escuta. Ao contrário, às vezes eu passei por períodos na minha experiência, na minha trajetória de quase 30 anos de palhaçaria, de arte, onde eu fiquei viciada nisso mesmo, né? Eu queria catarse. E eu sentia né? Eu sentia catarse, eu noto que as pessoas geravam uma euforia, né? Uma euforia no público. E que eu comecei a perceber o efeito em mim, né? Isso doía, eu lembro que eu saía com essa parte aqui, né? O occipital aqui, que eu saía esgotada, rouca, né? E com o tempo eu fui ganhando uma nuance que eu percebo que o mapeamento gera um condicionamento emocional. Então a gente não consegue, a gente fica viciado num tipo de emocionar e a gente consequentemente causa isso. Então eu comecei a pesquisar e entrar em processos em conexão com o público, a uma conexão profunda comigo mesmo, muito íntima, de eu sentir a presença e não usar força, né? Não precisar usar força. E quando ela aparece em momentos de extrema dificuldade por causa de plateia, de, 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 de condições mesmo, né? De apresentação e tudo mais, fica muito nítido. Então, eu presto muita atenção para que eu esteja num estado de presença afetiva e criar um território criativo de conexão com a plateia via essa presença, né? Então, os mapas, pela potência do improviso, eles são instantâneos, eles se constroem instantaneamente, se autodestroem instantaneamente. É uma coisa de eu aprender a confiar no meu corpo, eu confiar nos meus corpos, né? Na integração deles, do meu organismo ativo, sem destino e finalidade, né? Sem garantia de que aquele espetáculo, eu não preciso ter controle, eu tenho a garantia que aquele espetáculo será incrível. Eu, de fato, me lanço num estado de presença onde tudo pode acontecer. Eu não sei aonde eu vou chegar, eu vou reconhecer a cada instante, né? Então, Muito quando bom. eu brinquei, posso falar mais um pouquinho disso? Claro, claro, por favor. Né? Esse eu fiquei lá com a turma do Marco Bortoleto na Unicamp, a gente bem observando qual era, né? E também não só observando as práticas da turma que se colocou em experiência, mas a minha própria prática, né? O que é improvisar?
se eu fosse fazer uma equação matemática, né, que para mim o ato mais revolucionário atualmente e da existência é, é o elo perdido. Para mim é o elo perdido, né? Então, é o que gera estado de presença afetiva. Então, o que que é? Aí a gente brincou ali, né, de fazer essa equação que a princípio está linear. Então, improvisar é exercício de presença afetiva, mais reconhecimento do movimento, mais organização é igual a entrar em relação com o consciente. Porque se eu mando ali um exercício, né, boto o artifício do espetáculo, do show, tá, minha presença afetiva, naturalmente eu vou reconhecer o momento. Muito. E naturalmente eu vou ter a capacidade de organizar os elementos existenciais, né, interdimensionais, instantaneamente, para entrar em relação criativa consciente. Então, eu sei, né, eu tenho lucidez cênica, né, lucidez. Então, e logo depois o Marco, eu lembro o Marco, assim, num dos encontros que a gente teve lá na Unicamp, ele olhando assim, estava escrito, ele olhando, bem como criança que está brincando com um brinquedo novo, e falou, isso aqui não é linear, isso aqui é redondo, né? Eu olhava e sentia um incômodo mesmo, né? Isso aqui é redondo, porque tudo ao mesmo tempo acontece. Você não fica fazendo um exercício de presença para depois se reconhecer, para depois... Claro. É tudo bom. A gente está vivendo já num momento 4D, né? A gente tem que entender isso daí, que nossa vida, apesar da gente estar vivendo ainda e os problemas serem encarados no comportamento maior das pessoas como algo linear, a gente já está vivendo uma vida exponencial, né? A gente já está nesse plano que não é nem 2D, não é nem 3D, já é 4D, né? É verdade. Tem essa formação. Eu tô falando errado, porque eu falo, dá um 3D. Tipo um ponto que vira asterisco, né? Aí vira é 4D. É 4D, a gente está nesse lugar. Eu tenho também feito alguns estudos aí com uma pessoa muito incrível, que depois a gente pode trocar estudos aí, que pode ser bem legal. Porque a gente tem sido afetado por coisas que estão para além da nosso desejo, né? Assim, as crises ou as injustiças, as diferenças e os rachas tão grandes que a humanidade produziu trazem talvez algumas cicatrizes que nós como artistas ou os artistas precisam encarar, né? Eu queria saber, assim, Lu, dentro do que tem acontecido, a gente sabe um pouco dos trabalhos que a gente tem feito, mas em relação aos movimentos afirmativos, às questões das injustiças e as reparações, em relação ao racismo, machismo, feminismo, o que disso tem influenciado a sua criação atual, né? Assim, o que disso tem mobilizado você no criar, né? Assim, tem coisas que você não faz mais, que você fazia, ou tem coisas que você está fazendo de outro jeito. Como isso tem te transformado? Olha, para ser bem sincera, para mim não mudou, para minha prática não mudou, porque eu sempre intuitivamente, instintivamente, atuei, integrei questões mais humanas, de humanidade, né? A célula da humanidade nas obras, né? São obras para todos, né? Eu brinco que é desde os bebês até os pterodátilos ancestrais. Quem vier é acolhido, né? Eu nunca polarizei muito as questões, eu nunca entrei em causas da palhaçaria feminista, né? Agora eu estou já no 6º ciclo de oficinas online pelo Zoom, de comicidade, criatividade poética feminina, porque eu senti vontade, não porque eu senti que era uma causa que eu tinha que participar, mas porque de fato é um campo criativo que me chamou, né? E eu tenho sentido a magnitude de estar entre mulheres criando,
né? Os homens até, alguns homens me mandavam recado, pô, Lu, qual é? Né? E nós, né? E eu até fiz uma mista, né? Mas que colou mais mulher. Então, existe e para mim existe assim aquilo que me naturalmente, espontaneamente me conecta. E se alguma coisa me conecta, eu acredito muito na sincronicidade. Se eu estou alinhada com uma presença afetiva, escutando a quem aparece, né, menos nos desejos e mais na recepção daquilo que se aparece na construção do meu dia a dia, as coisas elas vão, né? Então eu sou muito antenada, né, nessas questões todas com humanidade, com amor, né? Depois do Krenak, né, com planetidade, não é mais nem com humanidade, é integrando o planeta junto, né? Com planetidade. Então, eu acredito que toda causa que é muito polarizada, ela reforça o outro polo, desintegra, né? Então, ao invés da gente unir, falar, não, vem aqui, nós vamos conversar, olha como isso aqui está machucando, né? Vamos integrar. Quanto mais você vai para cá, mais para cá. Acho pouco sábio. Eu acho que a construção de um coletivo, ela está demorando muito por conta disso, né? Dentro das lutas que são necessárias, sempre que vai existir um oponente, nesse momento a gente já se separou. Mas talvez seja um processo que eu tenho tentado também refletir, me aproximou bastante do que você acabou de dizer. E eu tenho tido uma limitação muito grande. Antes de fazer essas coisas aí que a gente vem fazendo nos últimos 30 anos, eu pensei em fazer engenharia florestal, né? Eu fui fazer engenharia florestal, na verdade. Eu larguei, mas eu sempre fui um ecochato muito fervoroso, assim, né? E não abandonei muito isso na minha vida. Mas eu tenho tido muita dificuldade nesse momento de ver as imagens todas referentes às queimadas, né? Eu tive o privilégio de poder visitar esses lugares muitos anos atrás e tive uma epifania, né? Um momento de conexão com tudo num bioma muito parecido com esse do Pantanal que está queimando. Então eu realmente não consigo nem falar direito sobre essas questões. Assim, eu estou muito despreparado nesse momento. Assim, eu não consigo ver quase. E tenho me sentido muito mal porque eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não estou conseguindo me colocar e eu já fui apagar fogo, entendeu? Sabe? Mas nessa época eu não estou conseguindo pensar sobre essas coisas, não estou conseguindo ver. E vejo também muito que nós, como artistas, a gente tem que falar coisas, né? A gente tem que se colocar, mas não só falar. Eu não queria só, eu queria agir de forma não só dar visibilidade, comunicação a esses temas, dessa maneira planetária, como agir planetariamente, né? Assim como agora a gente consegue, na Algícaros, o Lopes, Circuzane, Cleroac, Federal, juntar uma patota e fazer com que alguma coisa mude, entendeu? Que a próxima Então, vez que eu encontrar o Ricardo Salles na minha frente, eu não embranquei, eu fiquei pálido na hora e não fiz nada. Eu encontrei o Ricardo Salles uma vez, na minha frente, e não fiz nada. Eu olhei para ele com uma cara de desprezo e não fiz nada. Eu preciso me preparar porque vai ter o esse próximo Cléo encontro. falaria, peidorreiro. Mas, sabe, vou te dizer uma coisa. Eu acredito que esses movimentos, assim, de certa forma, eu acredito que todos nós estamos fazendo coisas, né? De maneiras diferentes. Porque a gente está lá apagando isso, ou ir falar peidorreiro na cara do Ricardo, ou falar não sei o quê. Por exemplo, o Cléo é um cara que está fazendo muita coisa, porque ele foi para o meio do mato e está vivendo de maneira sustentável, né? Mandando imagens maravilhosas, dia a dia, cantando na cabaninha dele, né? E por aí, ó, eu fico até emocionada. E por identificação, muitas pessoas com essa simplicidade dele ir para lá e ele fazer isso vão se tocar, né? Ele me tocou. Eu Sim. sou apegada a muitas coisas e estou aos poucos dando meus passos.
Outras, eu acho que eu sou uma pessoa que faz muita coisa, porque eu estou trabalhando na semente, eu estou trabalhando com as crianças, né? Trazendo, eu e o Adão fizemos o quadro Plantando Gente, né? Pelas ruas de São Paulo, mostrando que num rejunte ali nasce um brotinho, de que você olhar para o céu já é estar em meio à natureza, né? Então, vocês com a Naldicras, com os espetáculos, como que chama aquele? Que tinha a Érica balançando, que tinha o Fundamento Waldorf. Anjos, chama Anjos. Eu chorei, meu Deus, como eu chorei, gente. Né? A gente não precisa... Existem lugares de cada um, né? Eu sonhei, por exemplo, na época do Bolsonaro, a Cubra, sentava para conversar com a primeira-dama, com a Michelle, né? E falava, vamos conversar. Eu lembro o sonho, eu falava assim, vamos conversar com o seu marido? Né? Existem muitas e muitas maneiras da gente ajudar silenciosamente, porque eu tenho diversos amigos que estão em comunidades, pequenas comunidades, amigos que estão fazendo uma revolução familiar. É a maior revolução. A maior revolução está dentro da casa da gente, simples. Voltar a ter intimidade entre marido, mulher, mulher e mulher, homem e os filhos, né? Ter intimidade, olhar, entender os organismos se emparearem, né? Os Bluetooth tá tudo empareado, assim, a pineal toda empareada, né? Eu tenho um amigo que mora no sítio Esmeralda, em Joanópolis, com o filho e a mulher, que na grande parte da pandemia eles comiam o que eles plantavam, porque não tinha eletricidade, né? E estão lá fazendo, de fato, construção como chama? Biofloresta. Agrofloresta? Biofloresta? Não, Nossa, é tanto termo, né? Mas não, eles estão lá na permacultura, todo o movimento da Permacultura. permacultura, da energia sustentável e tudo mais. E a simplicidade dele com o filho para lá, para cá, cantando música do Zayanauá que eles receberam lá. Então, existem muitos movimentos simples. Sim. Não é mais o coletivo, agora é em rede, é digital. Agora é Sim. prática, dentro de casa, né? Não comprar as grandes marcas, né? É valorizar o pequenininho. É simples, né? Então, você está fazendo muita coisa, eu também, né? Mas eu acho que a gente pode, Lu, Mato, cantando. isso que você falou, a gente atuar em rede mesmo, né? E nesse lugar que é esse mundo sistêmico, né? É o sistema da natureza, o sistema de cada casa, né? São sistemas vivos que são organismos que se multiplicam, se organizam e se multiplicam de novo. Eu acho que esse sistema que a gente está vivendo, que se organiza, a gente pode se organizar mais, né? Ser mais. Eu gosto de pensar de que o poder está cada vez mais próximo da gente e a gente tem capacidade de multiplicar muitas coisas. Coisas que muito tempo atrás, a classe artística não é tão unida, não é tão articulada, não se encontra nunca. Agora, tipo aqui, por exemplo, agora a gente está se encontrando, a gente se esbarra tão pouco, mas agora a Novos gente formatos. conseguiu fazer isso. E eu acho que aqui a Novos gente tem um formatos. poder novo que a gente precisa redescobrir e usá-lo ao favor do planeta. Ô Lu, não posso deixar de falar com você, que agora a gente só tem 10 minutos. E a gente fala bastante. E eu estou me segurando, viu, para conversar, para falar. A gente tem que fazer uma série. Eu acho, eu acho. E olha, eu tenho Uma várias série de ideias. bate-papo. Eu tenho várias ideias. E essas ideias são, às vezes, boas de conversar com algumas pessoas, que elas também falam, vou lá e fazem. Eu tenho sonhado muito nesse período. Apesar de dormir com a cabeça, às vezes, fervendo, com preocupações, porque a Naldicras é um coletivo de gente e isso amplia as angústias também, como traz também muitas soluções, porque são pessoas muito diferentes que trazem suas vivências e seus talentos. Mas eu tenho sonhado bastante
E o sonho tem se tornado uma ferramenta muito poderosa nesse momento, especialmente, né? É evidente que antes também sempre foi, mas especialmente agora parece um lugar. A antroposofia sempre falou que essa elucidação das coisas, ela acontece quando a gente dorme, né? Acontece quando a gente sonha. Fala um pouco do anjo que tem naquele espetáculo que a Érica dirigiu e que foi feito em muita influência atravessados pela antroposofia. É, eu queria saber um pouquinho, assim, o que você tem sonhado? Tem algum sonho que tenha te colocado a pensar? Você sonhou essa última noite? Como é que tem sido isso? Eu sempre sonhei muito, né? Eu, às vezes, acordo com coisas inteiras. Eu acordo e dou download, né? E o Fábio, meu marido, até a gente brinca, tem uma música no Trupica, do Bloco Trupica, que chama Ludmilla é uma libélula linda. Que eu acordei assim de madrugada. Pá, Fábio, liga o gravador. E gravei a música. E a música virou um dos hits do Trupica, né? Que é uma música simples, é inspirada na Ludmilla, a ex-mulher do Cafi, sabe? Sim? E então sonho é uma coisa que eu sempre prestei muita atenção. Gosto muito do trabalho da obra do Rudorovsky, né, dos tarôs e tal. E esse método da autonomia criativa, a base dele é o acesso à fonte criativa. A gente ganhar lucidez do campo criativo interno, né? Então, logo no primeiro encontro, a gente já fica muito evidente com uma prática de que a gente sonha acordado. Porque as imagens que quando a gente dorme viram um sonho, elas estão se construindo ininterruptamente, continuamente, enquanto a gente está se autocriando em relação com o mundo, que é o conceito também do Humberto Maturana, né, do corpo autopoético, que se autocria em relação com o mundo. Então, enquanto a gente está em relação com o mundo se autocriando, essas imagens estão coexistindo com o olho biológico. É muito maravilhoso, né? E para muitas pessoas é revelador de que se a gente fecha os olhos, né, o olho biológico, a pálpebra fecha, e a gente desloca para reconhecimento das imagens internas, o nosso tesouro, a nossa autonomia, né, a nossa obra autoral está lá, né? Diretamente do nosso iCloud portátil conectado com a humanidade. Então, Ô, Lu, a nossa não, não, continua. Uma coisa que você falou, tem duas coisas que você falou assim, autonomia, talvez assim, no meu processo de paternidade, é, a, a, a- o momento mais incrível que eu tive com meus filhos foi quando a primeira vez que eles estavam andando de bicicleta, assim, numa cidade, e aí eu vi que o Joaquim estava andando sozinho, e eu vi a felicidade que ele estava, porque ele não precisava de mim. Né? Então, o quanto a felicidade está nessa autonomia, de fato, na vida mais prática das crianças. Eu acho incrível esse nome que você coloca como método todo. E eu queria saber um pouco assim de você, assim, para a gente tem pouquíssimo tempo, tem 5 minutos, mas é bastante tempo já. Essa ideia de futuro, Lu, assim, uma ideia de futuro que a gente está construindo agora, né? Esse futuro que já está aqui na nossa frente, assim. Como é que você tem esse cruzamento de tecnologias, desse iCloud? Por isso que eu queria te interromper para perguntar isso. Assim, como é que você tem visto essa perspectiva de um futuro que chegou? Então, para mim, eu vejo a prática, né? A gente primeiro essa possibilidade, esse reconhecimento de que a criatividade, a comicidade, a poética são práticas que podem virar pilares complementares de existência, né? Porque a nossa geração e para trás, pior ainda, criança muito engraçada vai para a diretoria, criança muito criativa tem TDAH, né? Criança muito poética sofre bullying, né? É autista, tem. Então, eu vejo assim a integração da diversidade como um caminho de presença afetiva, né? Com esses pilares coexistirem, a gente equilibrar
e viver essas tecnologias humanas como superpotência, a gente se descobrir, né, improvisadores, criativos, né, criaturas criativas, com presença afetiva. Para mim, essa é a grande revolução, né? A gente voltar a ter intimidade com o nosso próprio organismo, com todos os nossos corpos, e os corpos que estão com a gente compartilhando a existência, né? Porque estar em 7 continentes diferentes, países, estados, cidades, e quem está à nossa volta é a grande revolução, é a potência da consciência. E Lu, onde é que a gente te encontra na próxima? O que vai acontecer quando acabar a pandemia? Quando a gente vai te encontrar ao vivo? O que você vai estar fazendo? Tem alguma programação já? Olha, eu tenho tem esse longa-metragem aí para sair, para começar a filmar. Tem os brinquedos, vai chamar. Não, quando a gente vai sem tela, quando a gente vai te encontrar, assim, quando a gente vai ver a rubra, cara, assim, ou multidão, quando é que a gente vai poder se ver, você sabe? Não Tem sei. ideia? Não tenho. Não tenho ideia, assim. Você acha que a gente vai dar uma dobra no planeta e a gente vai sair na frente de todo mundo, vai poder se encontrar antes de todos, ou a gente vai levar um tempo até 2022 para a gente poder ver ao vivo as pessoas com tranquilidade? Eu não sei. Eu estou antenada a cada segundo. Eu não sei para onde vai. Né? A pista não é muito. A pista é que já está acabando. Sim. Né? Mas eu não sei. Não sei. Então eu espero de todo o meu coração, do fundo do meu coração, que nosso encontro seja breve, que a gente possa. Eu estou sentindo muita falta de encontrar as pessoas. Nos meus sonhos eu tenho encontrado gente, tenho visto pessoas e tenho estado com um prazer enorme com muitos dos meus amigos e nesses encontros de sonho. Então, se os meus sonhos sempre foram tão importantes na minha vida e tornaram tantas as minhas realidades, eu tenho 2 filhos que eu sonhei de verdade e eles são exatamente o que eu sonhei. Eu também, então... eu também. Eu também. Então, eu espero que nosso encontro seja breve. E também tem um dentista criativo. Ah, então, que ótimo. Com autonomia criativa. Sensacional. Lu, sensacional. Muito obrigado pelo tempo e pelos pensamentos e espero que tenhamos mais tempo pela frente. Um beijo a todo mundo que está aqui, só tem gente querida. Muito bom esse encontro. Beijo enorme para você.